terror chegou no Clube de Literatura Clássica e eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Edgar Allan Poe. Esse fenômeno do século XIX, conhecido pelos seus poemas e contos sombrios, melancólicos e sobrenaturais, e também dono de uma estética que foi um marco na história da literatura, chega ao clube nesse mês e em grande estilo, porque nós teremos os melhores contos reunidos do Edgar Allan Poe numa belíssima edição. Então vem comigo que eu vou te dizer os motivos pelos quais você deve ler esse clássico da literatura. Contos do Grotesco e do Arabesco é uma coleção de contos do Edgar Allan Poe, publicado pela primeira vez em 1840. É uma coletânea de 25 contos e um apêndice. Provavelmente, alguns dos contos que estão aqui na tela, você já ouviu falar alguma vez na vida, né? Por exemplo, A Queda da Casa de Usher, que é um conto muito famoso, William Wilson, Morella, Berenice. Bom, são 25 contos no total, histórias curtas que variam de 3, 4, 5 páginas, outros que chegam até 20 páginas, né, são um pouco maiores, e que foram reunidos e organizados exatamente desse jeito pelo Poe. E por que eu tô dando ênfase nisso? Porque é muito comum que algumas editoras selecionem os contos escritos pelo autor e formem a própria coletânea livremente, de acordo com o que elas acham que é melhor e até escolhem um título meio aleatório, enfim, isso é uma coisa muito comum. O diferencial da edição do Clube de Literatura Clássica é exatamente nesse aspecto, porque foi escolhido preservar a organização dos contos feita pelo próprio Poe, inclusive com um título que ele mesmo deu. E eu acho isso uma coisa muito interessante, porque você acaba tendo acesso à obra exatamente como o autor gostaria que você tivesse. Isso por si só já é um diferencial e é uma coisa que enriquece também a tua experiência. E aí, já aproveitando esse assunto, para começar a falar sobre a obra, o Edgar Allan Poe escreve um prefácio que tem na edição do clube, obviamente, comentando sobre os critérios de organização desses contos e falando também um pouco sobre o título. Então, nesse prefácio, ele vai dizer que ele demorou de 2 a 3 anos para escrever os contos, que ele escreveu já pensando em reunir em um livro depois, então foi uma coisa premeditada, você já vai percebendo que ele tem um cuidado aí de organizar os contos. E aí ele faz uma coisa bem interessante, bem curiosa nesse prefácio, que é o seguinte: ele meio que se defende de alguns críticos literários que estavam acusando ele de germanismo. Ou seja, a galera tava falando que as histórias do Poe derivavam de histórias góticas da Alemanha. Só puxando um rodapé imaginário, a gente tem que lembrar que o Poe, ele era americano, e que na época que ele começou a escrever, em 1830 por aí, o gênero gótico estava longe de ser uma coisa popular, né? O pessoal não conhecia muito. Então o Poe, ele foi um dos primeiros escritores americanos do século XIX que ficou mais famoso na Europa do que nos Estados Unidos. Ficou primeiro famoso na Europa, depois nos Estados Unidos. Isso já é uma coisa bem curiosa. Daí, para responder essa crítica, ele vai falar o seguinte, no prefácio: se em muitas de minhas produções o terror foi a tese, sustento que o terror não vem da Alemanha, mas da alma, que eu deduzi esse terror tão somente de suas fontes legítimas e o estimulei tão somente para seus legítimos resultados. Como você pode perceber, ele já chega com tudo, né? Ele vai rebatendo os críticos ali no prefácio e, além disso, ele coloca uma das noções fundamentais, na minha opinião, da literatura gótica, que é a respeito do medo, né? O medo, que é esse terreno fértil para a produção de literatura gótica, ele vai dizer que o medo ele não é encontrado só em determinado lugar ou numa determinada cultura, nas mansões medievais góticas da Alemanha ou na mente dos europeus. Ele vai dizer que o terror ele não tá só na Alemanha, e sim na alma das pessoas. Isso é muito curioso. E aí você também deve estar se perguntando, né, o que significa contos do grotesco e do arabesco. Antes de eu explicar para você, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, você que está aqui assistindo esse vídeo, porque além desse vídeo a gente vai ter outros sobre o box do mês, que eu quero falar um pouco sobre a vida e a influência do Edgar Allan Poe. Então, para você não perder, já se inscreve aqui embaixo. E aí voltamos para a pergunta do que será que o Poe quis dizer com grotesco e arabesco.
Existem alguns autores e pesquisadores que vão sugerir algumas definições dessas duas palavras. Então, primeiro de tudo, o Poe teria pegado o grotesco e arabesco lá da arte gótica, da arquitetura gótica, numa tentativa de trazer essas divisões semelhantes para a ficção. E aí, por grotesco, o Poe estaria se referindo ao horror, como se a gente estivesse definindo o gênero horror mesmo, sabe? Focada no absurdo, na violência exagerada, naquele negócio mais irracional, até com traços um pouco cômicos e satíricos, isso a gente vai encontrar nos contos do Poe. E por arabesco, ele estaria se referindo a estados muito mais metafísicos e psicológicos do terror, talvez se concentrando um pouco mais no aspecto psicológico de um personagem, né? Como ele faz quando ele cria o personagem Roderick Usher no conto A Queda da Casa de Usher. E são muitos contos, eu demoraria muito tempo para falar aqui com vocês sobre cada um deles, mas eu posso dizer que o meu preferido foi A Queda da Casa de Usher, sem dúvida. Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas eu senti que nesse conto ficou uma história muito bem amarrada, sabe? Talvez por isso seja um dos contos, né, uma das histórias mais famosas do Poe. Essa história, em resumo, é uma história que começa com um narrador que ele não é identificado. Ele tá chegando na casa do personagem Roderick Usher. Esse narrador explica que recebeu uma carta do Roderick falando que ele estava muito doente e precisava de uma companhia, então o narrador decide ir até lá. Quando ele chega, ele começa a descrever a mansão ali da família Usher com todas as suas características, né, meio macabras, já vai falando ali do cenário mais mórbido, né, da aparência do Roderick, que já parece um defunto, e vai ambientando o leitor nessa atmosfera sobrenatural. E aqui vem uma das coisas que eu acho que fez o Edgar Allan Poe ser um autor tão fora da curva. E eu quero gravar um vídeo só sobre isso, então se inscreve para ficar ligado. Além dele ser o pai do terror e ser conhecido por isso, o Poe, esteticamente falando, ele era um escritor extremamente cuidadoso. Ele sabia usar as palavras muito bem, ele tinha assim alguns truques literários e inclusive ele teorizou a respeito disso. Mas para exemplificar, no conto A Queda da Casa de Usher, antes mesmo do leitor saber qual é o tema do conto, reconhecer a mansão ali, os moradores, os personagens, o leitor ele já percebe que coisas boas não vão sair dali, não vão acontecer. Olha só as primeiras frases dessa narrativa. Durante todo um dia enfadonho, escuro e silencioso no outono do ano, quando as nuvens pairavam opressivamente baixas nos céus, passei sozinho, a cavalo, por um trato singularmente lúgubre do país. E por fim me encontrei, quando as sombras da noite se estendiam, à vista da melancólica casa de Usher. Não sei como foi, mas ao primeiro vislumbre do edifício, uma sensação de insofrível desalento permeou o meu espírito. Veja só que logo nas primeiras linhas o Poe mexe com as emoções do leitor. Ele cria esse cenário ideal aí e pro efeito que ele tá querendo gerar, né? Ele vai criando esse terreno para você sentir aquela narrativa, no caso você sentir medo. E ele vai fazendo isso nos outros contos também, né? Você percebe que ele é um mestre em organizar as palavras intencionalmente para gerar o efeito que ele queria. Além de, claro, utilizar os elementos góticos muito bem. E assim, para finalizar aqui, com certeza os leitores de hoje, eles são condicionados a esperar reviravoltas muito mais chocantes do que um conto do século XIX pode proporcionar. Eu quero dizer que o terror que a gente sente hoje assistindo um filme, uma série, inclusive eu assisti a série A Queda da Casa de Usher, que tem na Netflix, baseada nos contos do Poe. E quando eu assisti, eu senti muito medo. Eu senti susto, assim, tomei uns sustos. Só que esse não é o mesmo terror feito pelo Poe, porque o Edgar Allan Poe, quando ele escreve os seus poemas e os seus contos, ele não tá parodiando histórias de terror que existiam lá na época dele, e sim mostrando como isso pode ser feito. Por isso que, na minha opinião, ele é um autor que conquista um espaço muito significativo na história da literatura gótica, porque ele inspira, né, muitos autores que vêm depois, muitos cineastas, inclusive até hoje, e isso por si só já é um motivo suficiente para você, se ainda não conhece, conhecer esse autor magnífico na edição belíssima do Clube de Literatura Clássica. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber as notificações. E também não deixe de comentar aqui embaixo, porque eu disse nesse vídeo sobre o conto que eu mais gostei, que foi A Queda da Casa de Usher, mas eu também quero saber de você qual foi o conto do Edgar Allan Poe que mais te marcou, ou um poema dele também, ele tem poemas muito bons também. Comenta aqui embaixo e também compartilha com seus amigos. Boa leitura e até a próxima!